E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada aqui no Sormani, porque o Sormani há um tempo atrás falou, olha, vamos ver isso aqui, olha só. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta igual o Rony fez, a gente conversa. Bom, o dia chegou, nem demorou muito tempo, né, pra chegar esse dia. E a gente vai dar uma olhada aqui na reação do Sormani. Então já deixa aquele seu like aí e partiu. Tem a qualidade emocional do aspecto da estratégia. O Filipão ontem, ele coloca o time que ele colocou, a gente até debatia que a gente não achava aqui, acho que o Zé também concordou que não ia ser aquele ônibus parado lá atrás e não foi. O Filipão tentou no primeiro tempo, saída rápida e tal, o Flamengo teve que se adequar, o Flamengo teve dificuldade. Pedro e Gabriel, por exemplo, não funcionavam juntos, porque o Flamengo não tinha bola na situação mais confortável, porque não passava pelo Everton. O Gabriel teve que vir puxar muito atrás. Primeiro tempo não funcionou, mas o Flamengo não sofreu. É que o jogo demorou a encaixar contra um Atlético Paranaense em Curitiba, vamos frisar. Então, assim, claro que quando você para e fala, a vantagem ali talvez fosse 3, 4, como foi o fim de semana, quando abriu a porteira contra o time reserva. Só que eu acho que foi um Flamengo que jogou para construir sua vantagem, sua classificação. Exatamente. Difícil. Sabedor que é um jogo tenso, é um mata-mata. Exatamente. Foi superior. Foi exuberante? Foi... Não, mas eu não achei em nenhum momento exuberante. Se alguém falou, acho que até discordo, mas também não foi sofrido, como pode sugerir 1-0, empate 0-0 na ida, 1-0 na volta. Teve um abafo ali, mas também teve o gol do Gabriel, que poderia ter feito 2-0, a história era outra. Teve o gol... A gente tem que falar do gol do Pedro. Não pode falar do gol do Pedro já, não? Não, o gol do Pedro é daqui a pouco. Não, você pode... Calma. Aí tem a qualidade do Rodinei na linha ofensiva, com o Pedro passando da bola e voltando com a bicicleta para finalizar, que você resolve o jogo. Acho que foi muito disso. Se não é exuberante, não sofre e confirma a sua vaga. Acho que isso tem muito valor. Foi o que eu falei. O Flamengo ontem mais uma vitória e é mais um jeito de construir vitória diferente dos últimos. Então, assim, quando a gente fala de repertório, também é isso. Ó, sofreu em Curitiba, foi neutralizado, o Everton não estava bem, mas construiu. Exato. O Barcelona do Messi tá jogava bem, Tá tudo entendeu? Para trazer mais. O Flamengo constrói vitórias de uma série de formas que eu acho que o torna candidato para muita coisa. Lembrou muito o próprio Flamengo contra o Corinthians na segunda partida no Maracanã. Isso aí. Aqui jogou, o controle do Flamengo do jogo foi esse. A hora que eu preciso atacar, eu vou atacar. A hora que eu preciso ficar com a bola, eu fico aqui. O adversário é diferente, um adversário que Quem mandou no jogo foi ele, né, Zé? Sim, mas é natural. O Flamengo tem essa característica. O Flamengo vai fazer isso, não tem jeito. Em qualquer campo, o Flamengo vai tentar controlar o jogo, porque é dele, né? Mas ontem eu acho que eu estou com você, fez um jogo equilibrado, sabendo das dificuldades que ele estava pela frente com a equipe do Atlético e jogou aquilo que tinha que jogar para sair com a classificação. Né? Vamos lá, a gente está debatendo aqui a classificação do Flamengo, F90BR, a hashtag. Vamos falar do Flamengo mais do que do Sormani, porque aqui o Sormani já está de novo nos training topics. Daqui a pouco vai acabar o programa. Sormani... Que horas são? São 2h11. Não, temos tempo. 49 minutos para sua A gente tem o segundo tempo inteiro. Facincani, eu acho que a gente tem que apontar a questão defensiva também do Flamengo. Assim, um time que corre poucos 5 jogos riscos. sem tomar gol, hein? 5 jogos e jogando contra adversário. Estamos falando de quartas de final de Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores. Exatamente. Pô, é uma amostragem importante. Equilibrado, repito que o sistema tem dado muito certo e respostas individuais. O Fabrício ontem fez um bom jogo, né? Mais um, hein? Bom jogo do Fabrício Bruno ontem, diga-se de passagem, né? Um zagueiro que... Ele é o Davi Luiz hoje. Tem tanta... Boa pergunta, hein? Não, eu sinto mais segurança no Fabrício. Ele está mais protegido. Eu prefiro o Davi Luiz. Mas como segurança, Fabrício. Agora, tem também um outro lado. Não é porque você vai enfrentar o Flamengo que você precisa tirar de campo atletas de características individuais que possam tentar definir o seu jogo sem perder a sua organização defensiva. Eu acho inadmissível. E Filipão tem as razões dele, tudo bem, mas eu não concordo. O Canóbio e o Vitor Roque não podem ficar fora do time titular da equipe. Mas o Vitor Roque não podia jogar. É verdade, o Vitor, assim, o que eu mas digo é o ele seguinte, mesmo quando pôde não jogou em outros contextos. Entendeu? Libertadores, ontem era o Canóbio. O Vitor ontem estava fora, mas assim, você pega em outros contextos, jogos contra o Estudiantes. Às vezes muito mal no primeiro jogo, lembra? Então, é um sofrimento desnecessário sem essas peças. Né? O time ontem jogou com 3 defensores em meio campo, mas os 3 defensores que são zagueiros na primeira linha, e a equipe perdeu a articulação. Ela tentava jogar na base de um contra-ataque, do abafa, como o Pedro falou, e perde toda a movimentação do jogo. Entendeu? Então, assim, são essas leituras. O melhor tem que estar em campo. O melhor, o que decide, pode estar em campo. Em relação ao Pablo, o Canóbio tem mais recursos que ele. Tem mais recursos, já se mostrou assim, presente, né? Inclusive até na própria Copa do Brasil. Então, você não precisa abdicar
da sua equipe atacar, ou, no caso, você valorizar a sua equipe defensivamente, enchendo de jogadores que só tenham essa característica. Você pode treinar os atletas, mesmo não tendo tanto essa posição, se é que você tem esses jogadores como os únicos brilhos. Se você tem recursos, outros caras e de posições, beleza, você até coloca, mas não é o caso do Atlético Paranaense, é um elenco mais enxuto. Então ele precisa contar cada vez mais com os atletas que tenham qualidade técnica um pouquinho diferenciada. E esses caras precisam estar em campo. E entrarem também esses caras para, ao mesmo tempo que saibam atacar e definir um jogo, ao mesmo tempo também compor a região defensiva para contra-atacar. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Filipão estava apostando nos pênaltis. Ele deve ter sentido... Ele não imaginou dar para ganhar. Não dá para ganhar. Não dá para ganhar. Então, tanto que ele põe 3 zagueiros. Ele não precisava ter feito isso. Ele precisa ganhar o jogo. E 3 volantes. O Fernandinho virou meia. Quando ele toma um gol, a primeira coisa que ele faz, ele tira o zagueiro. Então, eu acho que ele estava apostando nos pênaltis. Entendeu? Pensei da mesma forma. Também? Ele estava apostando nos pênaltis. Mas não dava para pensar um pouquinho a mais? Então, mas é um jeito. Mas ou foi é o que ele falou, dele. ou é o que ele falou, é o Flamengo. Foi a estratégia dele, entendeu? Ele falou assim, ó, é o Flamengo, eu preciso jogar assim, porque eu vou tentar fazer isso. Porque ele poderia... Escuta, eu tenho Pedro e tenho Gabriel na frente. 2 zagueiros, como é que eu vou fazer? É melhor eu ter uma sobra, uma ajuda para cada um deles. Você podia fazer isso com o Fernandinho. O Zé lembrou muito bem isso aí ontem. Ele cansou de fazer isso no City, jogar como zagueiro. Ele sabe fazer isso. Aí o que você faz? Você coloca um zagueiro a mais e tira um cara de frente. Pra colocar esse zagueiro, porque ele não tirou os 3 jogadores de meio campo, que eu falei ontem que ia jogar. Sim. O Hugo Moura, o Eric e o Fernandinho. Ele manteve os 3. O que ele fez foi tirar um jogador de frente, o Canóbio, pra poder colocar um zagueiro. Quando ele poderia ter colocado, posicionado o Fernandinho um pouquinho mais atrás, sem sacrificar o atacante que ele sacrificou. Turma, a gente tá chegando a hora de falar do Pedro. Mas antes do Sormani... Vou ceder os meus minutos. Não, o Sormani vai falar. Mas olha, Zé, eu queria te ouvir. O Júnior aqui na hashtag, vocês deviam falar do profissionalismo do Pedro. O cara ficou no banco. O cara não foi pra Olimpíada querendo, mas é um direito também do clube. Era um direito do clube não mandá-lo. Mas é um não encheu o saco nenhuma hora, ficou quieto. Mensagem do Júnior, obrigado pela mensagem. Aí o cara vai e faz tudo isso. De fato, reforça o quanto ele esperou, ficou na dele, não conturbou o ambiente. Cadê grupo? Sim. É um cara inteligente, mas eu sempre falei que para ele sair, para ele justamente jogar esse futebol que ele está jogando agora. Sim. Eu sempre o cenário defendi não era de isso. agora, né, Zé? O cenário não é agora. Sim. Eu sempre defendi que o potencial que ele tem ficar no banco é um desperdício até mesmo para a própria carreira dele. Não só, não, porque eu jogo no Flamengo. Eu acho que o Pedro pode jogar em qualquer lugar. Ele tem condições para isso. E eu acho que isso é fruto daquilo que a gente vê aí no dia a dia, as pessoas comentando, as pessoas falando, ele é um bom menino, é um cara profissional, é um cara do bem, é um cara que sabe das suas condições, né? E aí acreditou nele, nesse aspecto. Mas só que, assim, tudo graças ao Dorival. E ao destino, né? A história do Bruno Henrique tem um peso importante também, né? Eu não sei se ele não estaria jogando. Futebol é isso, né? Amarildo em 62. Ao Dorival. Acho que tem muito da mão do Dorival aí em saber aproveitá-lo. Tem um pouquinho também do fator banco com o Paulo Sousa, no sentido de mexer com ele em relação a posicionamento, a evolução de jogador. Hoje o Pedro não é mais o Pedro daquele que só ficava na área para finalizar. É um Pedro que sai da área, que participa mais do jogo, que chama um pouco mais não vou dizer a responsabilidade, mas que participa ativamente do jogo, né? Então, aquele 9 lá da área só. Sim. Hoje ele é um cara que participa bastante. É um cara que você vê, vem no meio... vem no meio campo, participa, serve como referência, toca do lado, sai para receber. Responde a pergunta da tela, Zé. Carimbou o passaporte? A bicicleta de ontem? Eu acho que o passaporte já para a seleção, desde que o Tite veio aqui no Resenha e que nós assistimos, ele já está na seleção, né? Vocês acham? Convocado para setembro. Eu acho que para setembro ele é nosso. Agora tem que jogar, né? Só uma zebra tiraria. Convocado para setembro ele está. Participação, o que o Tite fala de ambientação, comportamento no grupo, treinamento, como ele vai a jogo, como ele não vai. Eu não acho que o gol de ontem carimbou a vaga na Copa. O gol de ontem reforça o lobby. É um gol diferente. Você vai falar dele durante muito tempo. O lobby é um estilo positivo, né? Não, o lobby não é algo pejorativo. O lobby de quem defende, quem gosta, de quem senta aqui. Não, eu estou falando nesse caso. Dá mais uma certa cidade nesse país aqui. Nesse caso, então assim,
Eu acho que o primeiro passo ele deu, né? Porque o Tite sempre gostou muito, só que o Tite sempre condicionava uma participação maior dele no time. Ele passou esse tempo todo que a gente está comentando aqui fora. Ele volta ao time, ele agora é protagonista. Vai à a Olimpíada. fase é dele. Ele recupera esse tempo perdido. Tem uma convocação em setembro, pode jogar a favor. Desculpa, Vamos ver como ele vai usar, claro. Desculpa, se me permite só te fazer uma pergunta que você tem mais informações e por ser do Rio tem, né? Mas teve um momento em que o staff perguntou se o Pedro poderia sair ou não teve? Teve um momento no início do ano, não exatamente condicionado à situação do Palmeiras, que muito se falou, né? O Palmeiras tinha como fazer a proposta, ia fazer a proposta, queria ter o dinheiro na mão, o Flamengo disse que só passaria pela multa. O Pedro estava infeliz, passava muito por aquela situação da Olimpíada, que o prejudicava assim nessa ciranda de seleção. Sim. Tinha a situação da Olimpíada, que tirou ele do radar da seleção, ele perde espaço no time. Ó. Hã? Tô treinando. É agora a hora. Pedro, o Flamengo tratou Mas tinha, agora, tratou olha. muito mal o staff queria entender qual era. Mas o Pedro também, para ser justo, o Pedro também em nenhum momento forçou uma situação. Sim. Ele foi passado que não era de interesse do clube que ele saísse. E é o que o Felipe falou. Ficou resiliente, espera, troca o treinador, sabe? Se anima com a chegada do Dorival. Vamos. Fecha ali no Sormani, ó. Felipe. Alongamento. Diga, Facicani, que chegou o momento, hein? O único cara que... Mais um pouquinho. O único cara que tratou o Pedro de fato como ele merecia foi o Dorival Júnior. Nem a diretoria tratou o Pedro como ele merecia. Principalmente na história da Olimpíada. Em muitas outras situações. Né? O Pedro sempre foi comprado por um valor alto e escanteado no Flamengo. Nunca teve o devido valor que ele merecia. Concordo. O único cara que trouxe, pegou e falou assim, daqui que é meu, vai ser o meu centroavante. Vou abraçar ele. É o meu jogador. Ah, vai jogar junto com o Gabriel, sim, senhor. E se fizer biquinho, deixa que eu resolvo. Foi o Dorival. O mérito todo do Pedro estar indo para uma Copa do Mundo chama-se Dorival Silvestre Júnior. Boa, Facincani, concordo, porque embora eu tenha ressaltado a história do destino da lesão do Bruno Henrique, podia perfeitamente colocar alguém pelo lado e deixar o Gabriel. E ele poderia ter entrado e não fez nada. Exato. Seguinte, Sormani, aquecimento? Só para dar mais 5 segundinhos de mistério. Posso só fazer uma colocação aqui que eu acho que cabe? Que está circulando muito, né? E hoje a gente já viu, as imagens são confirmadas. Atleticanos expulsando torcedores do Flamengo de restaurante, hein? É claro que não representa a totalidade da torcida do Atlético, mas acho que ilustram muito bem o que ficou nesse confronto, esse clima acirrado. Isso aí não cabe, hein? Expulsar, perder dentro e fora de campo, expulsar família, tinha criança envolvida. Não dá, hein? Bando de pangaré ali, não é a totalidade da torcida do Atlético Paranaense, mas tá com a camisa, representa. Quando se fala a torcida do Atlético em Curitiba, não ficou legal não, hein? Vamos lá, Paulo Nóbrega. O Sormani, ele até criou uma hashtag, um arroba. O Sormani não tá no Twitter não, gente. O Sormani já falou sobre o gol de bicicleta do Pedro com a torcida do Flamengo. Tava esperando a audiência. André Luiz, Sormani, um monte de emoji de bicicletinha. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó, André Luiz. Vamos lá, ó. Betinho, Daniel, Carlos Dias, Alex, Vitor Cavalcante, Reinaldo. Sormani, vamos conversar sobre o Pedro. Não, põe na tela, Ontem, quando acabou o jogo, Sormani estava nos Trending Topics. Eu juro que eu falei, o que tá acontecendo? O quê? E aí eu fui ver. O quê? É isso aí, Filipão. Era isso aqui, ó. Não, ele não é o Rony. Que nem eu falo que o Dani, só falar um negócio pra você. Calma que eu tô tentando fazer uma conta aqui desde a hora que entrou a tela. Celular aí. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, a gente conversa, tá? Então, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, igual o Rony fez, a gente conversa. Não, ele não é o Rony. Que nem eu falo que o Dani, só falar um negócio pra você. Calma que eu tô tentando fazer uma conta aqui desde a hora que entrou a tela. Celular aí. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, a gente conversa, tá? Então, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Pô, vamos botar 4.000 vezes seguidas. O dia que o Pedro fizer um gol de bicicleta, igual o Rony fez, a gente conversa. O quê? Aquele abraço. Vai ter conversa hoje. Gente, pera um pouquinho. Vocês acham que o gol do Pedro foi de bicicleta? Não é possível. Como não? Foi uma puxeta na melhor das hipóteses. Foi de cabeça, foi de cabeça. Na melhor das hipóteses, um triciclo. Foi de cabeça, pá. Na melhor das hipóteses, um triciclo. Não foi. Foi uma puxeta. O movimento da bicicleta. O movimento da bicicleta é outro. Você leva uma perna e bate com a outra. Ele só fez assim, ó. Foi uma puxeta, não é a bicicleta. Então eu mantenho o que eu digo aqui. Foi igual o gol do dia que o Pedro aprender a dar uma bicicleta, a gente
Foi de cabeça ontem. Bota na tela, foi de cabeça. Olha a cabeça. A bola vai chegar a cabeçada do Pedro. Isso não é bicicleta, gente. Pelo amor de Deus. Não, bicicleta é o do Rony lá, ó. Olha lá. O movimento envolvendo as duas pernas. Pô, mano, pior que o do Pedro foi bicicleta sim, cara. Ele levantou as duas pernas, mano. As duas pernas do Pedro saíram do chão também. Foi bicicleta sim, cara. Tudo bem que a do Rony talvez tenha sido mais difícil, mas, cara, a do Pedro foi bicicleta também, não foi puxeta, não. As pernas do Pedro não. Ele é uma puxeta, isso na minha avaliação não é uma bicicleta. É tipo o time do Abel, não se rende, sabe? Não é uma bicicleta, isso não é uma bicicleta. Então eu volto a dizer, se isso é o máximo que o Pedro consegue fazer, próximo de uma bicicleta, ele não sai da bicicleta. Entendeu? Ele não sai de uma bicicleta. Concorda comigo? Se isso aí é o máximo que ele consegue fazer... O cara falou que é conversar com a torcida do Flamengo. Dá pra comparar a bicicleta do Pedro com a do Rony? Não dá? Não dá pra comparar o que o Pedro... Dá pra dizer que o Pedro fez é uma bicicleta? Não. O Pedro não deu uma bicicleta. Quem deu uma bicicleta foi o Rony. Além disso, o grau de dificuldade era maior pro Rony, porque a bola vinha de longa distância. Uma parábola? Era, de longa distância. Do Pedro, ele veio quase jogando com a mão ali. Porque o passo dele foi com a mão. Assim, faz. Sabe quando você tá querendo aprender da bicicleta? Sabe como é que eu aprendi da bicicleta? Eu jogava bola no telhado de casa. Não, mas calma aí. Você aprendeu da bicicleta? Eu não sabia da... Mas a sua era qual? Eu não joguei porque eu não quis. Mas a sua era qual? Eu sei que você jogava bem. Eu morava em Bauru, na Rua Araújo Leite, 2247. Tá? Aí... Tinha um quintalzinho, aí o que eu fazia? Eu jogava a bola no telhado, a bola descia, batia, eu matava no peito, jogava, fazia assim, ó, tum! Eu fazia, eu pá, cansei e mandava a bola no vizinho. Mas você fazia muito isso nos treinamentos, era o Viola. Fazia isso. Fez em jogo também, fez em jogo. Viola fazia isso, a bola vinha, ele jogava com o peito pra cima. Mas você dá... Eu sei dar uma bicicleta, o Pedro não sabe. O Pedro não sabe, quem sabe é você. Peraí, essa frase é boa. Eu sei dar uma bicicleta, hoje em dia Pedro não sabe. Não dá. Seu Mané, o que depois contra é quando você fica em pé por causa da coluna. Imagina uma bicicleta, a coluna. Não, mas atrás eu tenho um ortopedista. Vamos topar um desafio? A gente coloca uma colchoneta. Não é questão de colchoneta. A gente joga e você dá o... Só uma cama elástica, sabe? Já sei de tudo, cara. O que tem que acontecer? O Sormani tem que ir lá no CT do Flamengo, levar o cinegrafista lá, botar ele fazendo uma bike lá no telão do Paulo Souza, que tá lá no CT do Flamengo, bota o Sormani lá ensinando o Pedro a fazer uma bike no telão. Fechou, irmão. Aí o Pedro aprende a fazer uma bicicleta aí, porque de ontem, segundo o Sormani, foi meio horrível, meio feio aí, foi só uma puxeta e tal, né? Beleza, rapaziada, beleza. O Sormani tem esse jeitinho especial, né, cara? Mas enfim, espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece de se inscrever no canal também. E é nóis, tamo junto, valeu e até o próximo.